pessoal, eu sou Juliana e hoje eu quero falar com vocês sobre essa série de livros maravilhosa chamada Filhos do Éden, de um autor brasileiro que não perde nada para nenhum autor gringo aí. Eu conheci o autor, o Eduardo Spohr, através desse livro aqui, A Batalha do Apocalipse. Ele introduz um universo que é trabalhado também no Filhos do Éden, apesar de serem livros, diferentes, eles têm o mesmo universo, que tem como temática anjos e uma guerra civil que eles estão travando, porque alguns deles querem acabar com os seres humanos por causa de inveja do livre-arbítrio que nós temos e da alma que Deus nos deu. Só que outros anjos querem proteger os seres humanos porque essa foi uma ordem que Deus deu. Então esses dois grupos de anjos, os que querem destruir os seres humanos e os que querem proteger os seres humanos, estão lutando no céu já há um bom tempo. Na série dos Filhos do Éden, a gente tem esse mesmo universo, essa mesma luta, só que em períodos de tempo diferentes, com personagens diferentes e com alguns outros conflitos secundários. No primeiro livro da série, O Herdeiro de Atlântida, a gente tem um resgate a um grupo de anjos que sumiram, desapareceram enquanto estavam realizando uma missão de localizar e prender o Metatron, que foi um dos primeiros anjos criados por Deus. Esse grupo de resgate localiza os anjos, inclusive a capitã deles, que é a Kyra, que é a personagem principal de todos os 3 livros da série, e eles acabam se juntando para continuar essa missão em busca do Metatron. Mas como vocês podem imaginar pelo tamanho dos livros, muito mais coisa acontece aqui, mas eu não vou falar muito para não dar spoiler. No segundo livro, que é o Anjos da Morte, a gente conhece um pouco mais sobre a história de um dos personagens que aparece também no primeiro livro, que é o Daniel. Ele também é um anjo, ele ajuda a Kyra nessa missão, de encontrar o Metatron. Mas antes de tudo isso, ele foi um anjo da morte, ele participou da Primeira e Segunda Guerra Mundial e também da Guerra do Vietnã, como espião mandado pelos anjos pra fazer algo que eu não vou contar pra vocês vão ter que ler o livro pra descobrir. E sim, o meu exemplar autografado. E no terceiro livro, Paraíso Perdido, a gente tem a conclusão de toda a história, a gente descobre se eles conseguem cumprir a missão deles ou não, e a gente também tem informações adicionais sobre o Ablon, que é o personagem principal aqui da Batalha do Apocalipse. Para dar mais informações sobre a história, mas sem contar fatos importantes dela, eu vou te dar 5 motivos para ler a série. O primeiro deles é o universo criado. Não tinha como começar por outro motivo que não fosse o universo criado. Por mais que anjos seja uma temática um pouco comum, principalmente para mim que fui criada dentro da Igreja Católica, então anjos é algo comum para mim. Essa história ela usa como base aquele conhecimento geral sobre anjos, arcanjos, a criação do mundo por Deus em 7 dias, e dentro desse contexto, todo um universo à parte é criado, com vários conflitos, vários personagens, cuja complexidade e maravilhosidade eu comparo a Harry Potter, que sempre foi a minha série de referência e que eu via como algo genial, criado de um jeito absurdo, sem comparação, mas que eu vejo agora uma comparação nessa série criada pelo Eduardo Spohr. O segundo motivo para você ler Filhos do Éden é o enredo. Você pode até imaginar que uma série com tantos personagens, conflitos e que fala de acontecimentos desde o Big Bang teria um enredo difícil, confuso, que não fosse simples de entender. Ou até que fosse desinteressante em algum momento, porque, poxa, fala sobre tanta coisa. Mas não, isso não acontece nesses livros. A história é redonda, não te deixa com dúvidas, você não demora séculos e séculos para descobrir grandes acontecimentos da história, você vai tendo vários deles ao longo dos livros. Tem alternância de tempos de escrita, então a gente tem o presente, tem o passado, o nosso universo, o universo dos anjos, outros universos. Tudo isso é apresentado de maneira clara e tem um motivo para estar ali. Terceiro motivo, a escrita. São livros longos, tem muito conteúdo, mas a história não te cansa. Ela tem um ritmo diferente, um pouquinho mais lento, porque tem muita coisa para você absorver daquele universo, mas não de uma maneira lenta, que a história não rende ou que você fica meio, poxa, que saco, sabe? É mais como se você estivesse viajando junto com os personagens e vendo o que eles estão vendo, vivenciando aquilo que está acontecendo. E a narrativa até chega a ser poética em alguns momentos. Mas, de novo, você precisa ler para entender o que eu tô falando. O quarto motivo é o contexto histórico. Claro que esses livros são fantasia, mas eles têm como base muito contexto histórico, como nas guerras que eu comentei antes. E o autor mistura tão bem acontecimentos reais e fantasia que você consegue imaginar de verdade aquilo que ele está contando como verdade, um universo onde aquilo poderia ser verdade e seria facilmente aceitável essa verdade apresentada. É como se ele preenchesse a lacuna que a gente tem sobre a religião, sobre fatos e informações que a gente a princípio não sabe, que ele insere essas informações e tudo faz sentido, faria realmente muito sentido se
se as explicações que ele dá fossem realidade. E o quinto motivo são os conteúdos adicionais. Como eu disse, o universo criado é imenso. Tem muitas informações sobre os personagens que você precisa entender, para a história como um todo fazer sentido. E até nisso, o autor teve cuidado especial. Ele colocou no final de todo o livro uma área com conteúdo adicional. Então no apêndice a gente tem, por exemplo, informações sobre os personagens, detalhes sobre as 7 castas dos anjos, os 7 céus, a cronologia celeste, linha do tempo, glossário, enfim, tem muita informação aqui que se você tiver dúvida durante a leitura você pode consultar. Esse livro fala sobre religiosidade, sobre fé de uma maneira muito respeitosa. Ele não aborda só uma religião, ele fala de várias e não de uma maneira crítica ou certo ou errado. Ele fala sobre deuses pagãos, sobre deuses de outros universos, sobre mitologia e claro, também fala sobre anjos e demônios de uma forma um pouquinho diferente que a gente está acostumado. Ele aprofunda o que seria a natureza desses seres, né, na visão do autor, e aborda como que esses seres, né, seriam hoje em dia, depois de tudo que já aconteceu com a humanidade, toda a relação que a humanidade tem hoje ou não tem com as questões místicas, como se fosse uma linha da possibilidade entre tantas que existem, né, sobre religiões e o que está certo ou não. Ele aborda uma linha, mas sem desmerecer as outras ou sem deixar claro, né, nada, mas dando um ou outro detalhe mais místico, né, pra cobrir as nossas lacunas, né, ao longo da história. Bom, gente, eu já falei demais, mas vocês precisam dar uma chance pra essa série. Como eu disse, é um autor brasileiro que merece muito mais sucesso e reconhecimento do que ele já tem hoje. E não tenham medo do tamanho dos livros. Vocês vão ler isso aqui com tanta tranquilidade, vai ser tão gostoso a leitura, que quando vocês verem já acabou e vocês vão querer mais. Se vocês quiserem conhecer o universo primeiro, antes de já ir direto pra trilogia, vocês podem ler A Batalha do Apocalipse. Ela traz, assim, os detalhes principais sobre o universo, traz uma história redonda com começo, meio e fim aqui, apesar de a gente ter um pouquinho de informações adicionais nos outros livros, mas você pode começar por aqui ou também pode ler a trilogia e depois ler isso aqui. A história vai fazer sentido pra você independente da ordem que você leia. Mas a série, né, a trilogia, você tem que ler na sequência correta. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que deem uma chance pros livros. E se vocês já leram algum deles, me conta nos comentários o que acharam, mas sem spoiler, hein? Um beijo e até o próximo vídeo!